Bem, quando eu vou tratar das portas ou exclusivo ou não ou exclusivo, geralmente eu trato elas separadas das demais portas que já conhecemos, né? Porque elas possuem umas particularidades. As portas que nós já conhecemos, né, são não ou e, as suas operações já são conhecidas por nós, né? Nós temos algumas derivações dessas portas básicas, né, que seria o não ou, que basicamente é o oposto do ou. Então, ela vai dar um, né? Ela sempre vai dar um na sua saída quando todas as entradas são um. A gente pode verificar aqui pela tabela verdade. Já a porta não E, que é uma derivação da não, da E, bastando colocar uma negação na sua saída, né, é o oposto da E. E a gente observa que ela sempre vai dar zero quando todas as entradas são um. Beleza, mas agora é hora da gente conhecer mais outras portas, que são o ou exclusivo, em inglês chamada Exclusive OR. A gente pode abreviar esse nome para XO, né, XO. E ela tem as seguintes características, né? Essa daqui é a simbologia da utilização em diagramas de circuito. E aqui é a sua tabela verdade. Pela tabela verdade, a gente pode ver como é o funcionamento dela, né? Então, a gente pode resumir da seguinte forma: ela vai dar um sempre que ou uma entrada ou outra entrada for um. Perceba que quando as duas entradas são um, ela também dá zero na saída. É por isso que se chama ou exclusivo, né? Então você só pode escolher ou um ou o outro, tá bom? A gente pode pensar também da seguinte forma: ela sempre vai dar um quando as suas entradas são diferentes. Então veja que ela dá zero quando as duas entradas são iguais, tanto zero zero quanto um, e ela dá um quando as suas entradas são diferentes uma da outra. Nós podemos representar essa expressão booleana para essa porta lógica da seguinte forma: x negado y ou x y negado. Fazendo a conversão dessa tabela verdade para a equação booleana, a gente vai chegar exatamente nessa expressão, né? Então nós pegamos essa linha aqui, ó, né, que é o x negado y. Essa linha aqui também é o y x negado. Então chegamos facilmente nessa expressão. Entretanto, existe um operador chamado ou exclusivo, né? Tem uma simbologia específica para essa operação, que é um ou, né, como se fosse um ou mais, né, e em volta do mais nós temos essa circunferência, tá bom? Mais uma característica é que nós não encontramos CIs, né, no mercado desse tipo de porta lógica com mais de duas entradas, tá bom? Sempre essa operação ela é feita com duas entradas, duas de cada vez. Do outro lado, se eu colocar uma negação na saída dessa porta XO, né, XOR, do ou exclusivo, nós chegamos a uma nova operação, que é o XNOR, né, ou Exclusive Not OR. Em português, né, seria o não ou exclusivo, que também podemos chamar, né, como coincidência, também é conhecido, né, por esse nome, coincidência. Quais são as suas características? Bem, essa aqui é a tabela verdade. Ela nada mais é do que a tabela verdade do XOR invertida. Lógico, né? Já que é a mesma porta lógica com inversão da sua saída. Não muda nada. Assim como a O e a E, a gente tem essa variação, né, da negação da saída. Aqui também nós temos. E veja, ela dá um na saída sempre que suas entradas são iguais. Ou seja, sempre que suas entradas se coincidem. Por isso que é chamado de coincidência, né? Então veja, ela é um quando é zero zero as entradas e é um quando as suas entradas são um. Ela pode ser representada, né, por expressão booleana dessa seguinte forma, e é fácil de chegar nisso, né? Então nós temos essa linha aqui como sendo um, então nós temos x negado, y negado, bem aqui. E essa última linha, como sendo um, nós temos então o x, y.
Alternativamente, nós podemos utilizar o operador especial do ou exclusivo, lógico, com entre parênteses a negação. Mas nós também podemos utilizar um operador especial para o XNOR, que é esse pontinho, um círculo em volta. Esse aqui é a simbologia, todas elas podem ser utilizadas para o não ou exclusivo. Assim como posso utilizar essa daqui ou essa daqui para o ou exclusivo. Tanto faz. E mais uma característica é que também não encontramos CIs com portas XNOR de mais de duas entradas. Então você sempre vai ter aí de duas entradas. Bem, em resumo, o ou exclusivo é um sistema que identifica quando os bits são diferentes, né? Então, ele vai dar 1 sempre que os bits são iguais. Ou, desculpe, sempre que os bits são diferentes, né? Nas suas entradas. E o não ou exclusivo é um sistema que identifica quando suas entradas são exatamente iguais, se coincidem. Então, podemos fazer a seguinte pergunta: quem tem maior prioridade entre elas, né? O exclusivo ou o não ou exclusivo? Se a gente tiver uma operação como a seguinte: S é igual a ou exclusivo B, não ou exclusivo C. A pergunta é: quem eu devo fazer primeiro? O A ou exclusivo B ou o B ou não ou exclusivo C? A resposta é que as duas possuem a mesma prioridade. Então, tanto faz eu fazer B não ou exclusivo C primeiro, como o A ou exclusivo B, elas vão resultar na mesma tabela verdade. E se elas resultam na mesma tabela verdade, então tanto faz fazer uma operação ou outra. Vão resultar no mesmo resultado. A tabela verdade é o resumo da operação, né? No caso aqui, do sistema, o S, né? Com a minha saída S. Então, se os dois sistemas possuem a mesma tabela verdade, então eles vão ter o mesmo resultado final. Bem, a outra pergunta é: a propriedade associativa e acumulativa, elas são aplicáveis? A gente acabou de ver aqui no caso anterior, né, que a propriedade tanto faz, né, eu fazer esse aqui quanto esse aqui. Mas e trocar o C pelo B ou o A pelo C, né, e alternar quem vai fazer a operação com quem? É aplicável? Vai mudar alguma coisa? A resposta é que não muda nada, é que eu posso fazer sim essas mudanças. As propriedades associativas e cumulativas são sim aplicáveis. Não faz diferença, então, eu fazer A ou exclusivo B, não ou exclusivo C. Ou A ou exclusivo C, não ou exclusivo B, e aí por aí vai, né? Bem, dito isso, tá, pessoal? É importante a gente frisar também que as propriedades cumulativas e associativas, logicamente, elas também vão ser válidas se você estiver tratando apenas da operação ou, ou exclusivo ou não ou exclusivo. Isso significa dizer que A ou exclusivo B ou exclusivo C é a mesma coisa que C ou exclusivo A ou exclusivo B. A mesma coisa para o não ou exclusivo, tá, pessoal? Então, a ordem dos fatores não altera os futuros, não altera o produto nem para o ou exclusivo, nem para o não ou exclusivo, tá? E falando de prioridades dentro, com relação às demais, né, nós vamos ter a seguinte. O parênteses ele continua sendo a maior prioridade, então ele continua tendo a capacidade de mudar prioridades de operações que têm menos prioridade e levar elas para frente. Em seguida vem o não, em seguida vem o e o ou exclusivo. E também o não ou exclusivo, eles estão ali, ó, pau a pau, né? Eles têm a mesma prioridade em relação um ao outro, como a gente já viu. E a prioridade deles é acima do ou, né? Abaixo do e acima do ou. E como a gente viu anteriormente, eu não consigo fazer uma porta ou de três entradas, né? Então, me explica como é que a gente pode então fazer essa operação aqui, né? A ou exclusivo B ou exclusivo C. Bem,
não podemos ter uma de 3 entradas, mas podemos implementar, né, essa operação a partir da utilização de portas de 2 entradas. Então, eu posso fazer aqui o A ou exclusivo B, né, que é essa primeira parte aqui, e o resultado disso aqui eu faço um ou exclusivo com C. Então, é exatamente isso que está sendo mostrado aqui no meu diagrama, né? E mais uma vez, a propriedade associativa aqui ela é aplicada, como eu acabei de comentar. Então, tanto faz eu fazer daqui um B, né, B ou exclusivo C, e o resultado disso aqui fazer um ou exclusivo A. Vai resultar a mesma coisa. Ok, mas vamos analisar como é que fica essa tabela verdade. Então veja só, se a gente considerar, para analisar essa tabela verdade, vamos considerar do jeito que está aí o circuito, né? Que é realizar o A ou exclusivo B primeiro. Tá? Vamos ver quando é que ela vai dar 1 na saída, né? Então, por exemplo, se o A for 0 e o B for 0, esse resultado aqui vai dar 0, né? E se o C for 0, né, aqui, logicamente, vai dar 0. Tá bom. Vamos só observar, então, utilizar esse mesmo método e observar as demais linhas, né? Bem, para saber quando é que vai dar 1 na saída. Veja, se o A for 1 e o B for 0, esse resultado aqui vai dar 1, concorda? Então, se o A for 1 e o B for 0, a gente vai ter aqui um 1 desse lado da operação. O que é que precisa para dar 1 na saída do S1 aqui? Precisa que o C seja 0, concorda? Então, ou 1 ou exclusivo 0, eu vou resultar aqui em 1 na minha saída. Então, essa daqui é uma das possibilidades. Seria 1, 0, 0. 1, 0, 0. A gente vai encontrar essa linha bem aqui, 1, 0, 0. Seguindo essa mesma linha, outra opção para dar 1 nesse lado da operação é o A ser 0 e o B ser 1. E o C continuar sendo 0, né? Já que aqui eu tenho 1, do outro lado precisa ser 0 para eu ter 1 na minha saída. Então, 0, 1, 0 é uma outra, é uma outra combinação que resultaria em 1, concorda? Ah, Pensando agora de outra forma, né? O que é que faria mais essas operações todas darem 1 na saída, né? Seria quando esse lado da operação fosse 1, né? O C fosse 1, e o outro lado da operação fosse 0, né? Esse resultado inteiro aqui ser 0. Para esse lado inteiro aqui, ó, da operação ser 0, basta o quê? Que o A seja exatamente igual ao B, ou seja, 0, 0 ou 1, 1. Não é isso? Então veja, 0, 0, 1 é uma possibilidade. Então tá aqui, ó, 0, 0, 1. E outra possibilidade é o 1, 1, 1, que está bem aqui também. Então, o que que a gente tem na tabela? Se a gente for analisar a tabela verdade, nós vamos perceber que a operação ou exclusiva ela acabou mudando um pouco. Porque a gente aprendeu que o ou exclusivo ele dá um na saída quando as suas entradas elas são diferentes, ou você pode imaginar assim, como quando apenas uma das entradas for 1. Então, aqui tudo certo, né? Então, uma das entradas é 1, deu 1 na saída. Aqui também. Aqui também. Agora nós temos uma linha que não deu 1 na saída, né? Que deu 1 na saída, mesmo com com mais de uma das entradas sendo 1, né? Fugindo do entendimento que eu tinha acabado de apresentar para vocês como sendo a definição do ou exclusivo, né? Inclusive o nome sugere isso, né? Sugere isso. Aqui a gente passa a ter um novo entendimento da porta ou exclusivo, tá? Essa tabela, pessoal, ela está correta, tá? Ela está correta, ela é assim mesmo que ela funciona. E o entendimento é o seguinte, é que o ou exclusivo
ele passa a ser um teste de paridade. Então, para você saber se o número de entradas que são é ímpar, ele vai dar um. Então, veja só, sempre que o número de entradas for ímpar, né, ele vai dar um na saída. Então, por exemplo, 001 é um número ímpar, ele vai dar um na saída. Então, 010 continua sendo ímpar. Por quê? Porque apenas uma das entradas está sendo 1. Então, ele joga em 1. A linha, isso explica então por que que a linha 111 dá 1 na saída, porque nós temos 3 entradas sendo 1 ao mesmo tempo, e o que resulta em 1 na saída. Então, é um teste de paridade ímpar. Então, vamos observar agora o não ou exclusivo com 3 entradas, né? Mais uma vez, não existe porta de 3 entradas, né, para o não ou exclusivo, que implica que a gente deve implementar a partir de duas portas de duas entradas. Mais uma vez, associativa é aplicável, então posso fazer primeiro C com B, depois com A. Então, a ordem dos fatores não altera o produto, não é novidade. Se a gente pegar a tabela verdade, ela nada mais é do que a inversão do S1. Então, pode ver aí, né, que quando o S1 dá 0 na saída, o S2 vai dar 1 na saída. Então, é só inverter, né? E nesse caso aqui, o que a gente observa, né, é que na entrada em que deveria ser 1, né, só, todas as entradas são 1, a gente tem 0 na saída. Lógico, né, porque é inversão, né, do ou exclusivo. O teste de paridade do não ou exclusivo agora passa a ser um par, né, enquanto o ou exclusivo ele faz um teste de paridade ímpar, então ele dá 1 na saída. Quando o número de entradas que são 1 é ímpar, o não ou exclusivo ele é um teste de paridade par, porque ele dá 1 na saída quando o número de entradas que são 1 é par. Então veja, a primeira linha dá 1, né, porque nenhuma entrada é 1, então 0 seria um número par. Veja que sempre que você tem números ímpares, vai dar 0. Olha só, aqui duas entradas são 1, a B e a C. Então, nós temos aí 1 na saída para indicar que isso aqui é par. Então, A e C dando 1, duas entradas sendo 1. Então, par, 1 na saída. Sempre que o número de entradas for par, né, 1 na saída. Como é que a gente pode implementar isso de forma algébrica, né? De forma algébrica sem utilizar os operadores exclusivos, né? É só extrair diretamente essa tabela verdade que a gente já aprendeu. Então nós vamos ter aqui essa linha, por exemplo, A negado, B negado, C. Essa aqui é A negado, B, C negado e por aí vai. Então a gente chega nessa equação, assim como também conseguimos chegar na equação do S2, né? Claro, essas equações, né, diretamente da tabela verdade. Bem, alguns softwares de simulação eles podem apresentar portas lógicas ou exclusivos chamadas de multi-way, né, que possuem mais de duas entradas. Então, você pode pegar o logsim e colocar uma porta ou exclusivo lá e você pode simplesmente aumentar o número de portas de entrada. Você pode botar 5, 6, 7, enfim. Então, mas apesar de não existir, né, essas portas. E o que a gente vai observar é que essas portas que eles oferecem lá, ela tem um entendimento diferente do que ela deveria ser, né? Ela não funciona exatamente assim, como paridade par para o exclusivo e paridade ímpar para o não ou exclusivo e paridade par para o não ou exclusivo. Ela funciona como uma
como a gente, como o entendimento tradicional, né, que a gente já explicou anteriormente, na primeira vez. Então, veja, ele dá a tabela verdade, ela vai mudar aqui na última linha, de novo, né? Então, o que a gente entendia de não ou exclusivo é que ele dá um na saída apenas quando um das entradas são um. E por isso que essa entrada aqui deu zero. Então, veja, essa tabela, ela não corresponde a essa operação. Ela não é essa operação. Essa tabela aqui é uma outra tabela de uma outra operação. Inclusive, a gente pode extrair essa expressão, né, daqui, excluindo aqui a última linha, né, que ela passou a ser zero. Né, e ela tem um comportamento tradicional, né, mas ela não é o ou exclusivo. Tá bom? Ela não é o ou exclusivo. E assim como o não ou exclusivo aqui, né? Essa porta lógica não ou exclusiva de três entradas, ela não vai implementar o não ou exclusivo de A, B e C, tá bom? Então, muito cuidado quando for utilizar portas lógicas desse tipo em simuladores, né? Porque elas vão implementar uma função diferente. Uma função diferente do ou exclusivo e do não ou exclusivo. Então, muito cuidado, né? Eu vou colocar aqui um X bem grande para que a gente tome cuidado com esse tipo. Então, como é que eu sei que eu posso usar ou eu não posso usar, né? Então, põe lá a porta na simulação, né? A gente vai aprender a usar o logsim. Na simulação, a gente pode pôr essas portas lógicas e verificar o funcionamento delas, né? Bem, quando eu vou tratar das portas ou exclusivo ou não ou exclusivo, geralmente eu trato elas separadas das demais portas que já conhecemos, né? Porque elas possuem umas particularidades. As portas que nós conhecemos, né, são não ou e, as suas operações já são conhecidas por nós, né? Nós temos algumas derivações dessas portas básicas, né, que seria o não ou, que basicamente é o oposto do ou. Então, ela vai dar um, né, ela sempre vai dar um na sua saída quando todas as entradas são um. A gente pode verificar aqui pela tabela verdade. Já a porta não E, que é uma derivação da E, bastando colocar uma negação na sua saída, né, é o oposto da E. E a gente observa que ela sempre vai dar zero quando todas as entradas são um. Beleza, mas agora é hora da gente conhecer mais outras portas, que são o ou exclusivo, em inglês chamada Exclusive OR. A gente pode abreviar esse nome para XO, né, XO. E ela tem as seguintes características, né? Essa daqui é a simbologia da utilização em diagramas de circuito. E aqui é a sua tabela verdade. Pela tabela verdade, a gente pode ver como é o funcionamento dela, né? Então, a gente pode resumir da seguinte forma. Ela vai dar um sempre que ou uma entrada ou outra entrada for um. Perceba que quando as duas entradas são um, ela também dá zero na saída. É por isso que se chama ou exclusivo, né? Então você só pode escolher ou um ou o outro, tá bom? A gente pode pensar também da seguinte forma: ela sempre vai dar um quando as suas entradas são diferentes. Então veja que ela dá zero quando as duas entradas são iguais, tanto 0, 0 quanto 1, 1, e ela dá um quando as suas entradas são diferentes uma da outra. Nós podemos representar essa expressão booleana para essa porta lógica da seguinte forma: x negado y ou x y negado. Fazendo a conversão dessa tabela verdade para a equação booleana, a gente vai chegar exatamente nessa expressão, né? Então, nós pegamos essa linha aqui, ó, né, que é o x negado y. Essa linha aqui também é o y x negado. Então, chegamos facilmente nessa expressão. Entretanto, existe um operador chamado ou exclusivo, né? Tem uma simbologia específica para essa operação, que é um ou, né, como se fosse um ou mais, né, e em volta do mais nós temos essa circunferência, tá bom?
Mais uma característica é que nós não encontramos CIs, né, no mercado desse tipo de porta lógica com mais de duas entradas, tá bom? Sempre essa operação ela é feita com duas entradas, duas de cada vez. Do outro lado, se eu colocar uma negação na saída dessa porta XOR, né, XOR, do O exclusivo, nós chegamos a uma nova operação, que é o XNOR, né, ou Exclusive Not OR. Em português, né, seria o não ou exclusivo, que também podemos chamar, né, como coincidência, também é conhecido, né, por esse nome, coincidência. Quais são as suas características? Bem, essa aqui é a tabela verdade. Ela nada mais é do que a tabela verdade do XOR invertida. Lógico, né? Já que é a mesma porta lógica com inversão da sua saída. Não muda nada. Assim como a O e a E, a gente tem essa variação, né, da negação da saída. Aqui também nós temos. E veja, ela dá 1 na saída sempre que suas entradas são iguais. Ou seja, sempre que suas entradas se coincidem. Por isso que é chamada de coincidência, né? Então veja, ela é 1 quando é 00 as entradas e é 1 quando as suas entradas são 1. Ela pode ser representada, né, por expressão booleana dessa seguinte forma, e é fácil de chegar nisso, né? Então nós temos essa linha aqui como sendo 1, então nós temos x negado, y negado, bem aqui. E essa última linha, como sendo 1, nós temos então o x, y. Alternativamente, nós podemos utilizar o operador especial do ou exclusivo, lógico, com entre parênteses a negação. Mas nós também podemos utilizar um operador especial para o XNOR, que é esse pontinho com um círculo em volta. Isso aqui é a simbologia, todas elas podem ser utilizadas para o não ou exclusivo. Assim como posso utilizar essa daqui ou essa daqui para o ou exclusivo. Tanto faz. E mais uma característica é que também não encontramos CIs com portas XNOR de mais de duas entradas. Então você sempre vai ter aí de duas entradas. Bem, em resumo, o exclusivo é um sistema que identifica quando os bits são diferentes, né? Então, ele vai dar 1 sempre que os bits são iguais. Ou, desculpe, sempre que os bits são diferentes, né? Nas suas entradas. E o não o exclusivo é um sistema que identifica quando suas entradas são exatamente iguais, se coincidem. Então, podemos fazer a seguinte pergunta: quem tem maior prioridade entre elas, né? O exclusivo ou não o exclusivo? Se a gente tiver uma operação como a seguinte: S é igual a ou exclusivo B, não ou exclusivo C. A pergunta é: quem eu devo fazer primeiro? O A ou exclusivo B ou B ou não ou exclusivo C? A resposta é que as duas possuem a mesma prioridade. Então, tanto faz eu fazer B não ou exclusivo C primeiro, como o A ou exclusivo B, elas vão resultar na mesma tabela verdade. E se elas resultam na mesma tabela verdade, então tanto faz fazer uma operação ou outra, vão resultar no mesmo resultado. A tabela verdade é o resumo da operação, né? No caso aqui, do sistema, o S, né? Como a saída é S. Então, se os dois sistemas possuem a mesma tabela verdade, então eles vão ter o mesmo resultado final. Bem, a outra pergunta é: a propriedade associativa e acumulativa, elas são aplicáveis? A gente acabou de ver aqui no caso anterior, né, que a propriedade tanto faz, né, eu fazer esse aqui quanto esse aqui. Mas e trocar o C pelo B ou o A pelo C, né, e alternar quem vai fazer a operação com quem? É aplicável? Vai mudar alguma coisa? A resposta é que não muda nada, que eu posso fazer sim essas mudanças. As propriedades associativas e cumulativas são sim aplicáveis. Não faz diferença, então, eu fazer A ou exclusivo B, não ou exclusivo C. Ou A
ou exclusivo C, não ou exclusivo B, e aí por aí vai, né? Bem, dito isso, tá, pessoal? É importante a gente frisar também que as propriedades cumulativas e associativas, logicamente, elas também vão ser válidas se você estiver tratando apenas da operação ou, ou exclusivo ou não ou exclusivo. Isso significa dizer que A ou exclusivo B ou exclusivo C é a mesma coisa que C ou exclusivo A ou exclusivo B. A mesma coisa para o não ou exclusivo, tá, pessoal? Então, a ordem dos fatores não altera os futuros, não altera o produto nem para o ou exclusivo, nem para o não ou exclusivo, tá? E falando de prioridades dentro com relação às demais, né, nós vamos ter a seguinte: o parênteses ele continua sendo a maior prioridade, então ele continua tendo a capacidade de mudar prioridades de operações que têm menos prioridade e levar elas para frente. Em seguida vem o não, em seguida vem o e o ou exclusivo. E também o não ou exclusivo, eles estão ali, ó, pau a pau, né? Eles têm a mesma prioridade em relação um ao outro, como a gente já viu. E a prioridade deles é acima do ou, né? Abaixo do e acima do ou. E como a gente viu anteriormente, eu não consigo fazer uma porta ou de três entradas, né? Então, me explica como é que a gente pode então fazer essa operação aqui, né? A ou exclusivo B ou exclusivo C. Bem, não podemos ter uma de três entradas, mas podemos implementar, né, essa operação a partir da utilização de portas de duas entradas. Então, eu posso fazer aqui o A ou exclusivo B, né, que é essa primeira parte aqui, e o resultado disso aqui eu faço um ou exclusivo com C. Então é exatamente isso que está sendo mostrado aqui no meu diagrama, né? E mais uma vez, a propriedade associativa aqui ela é aplicada, como eu acabei de comentar. Então, tanto faz eu fazer daqui um B, né? B ou exclusivo C e o resultado disso aqui fazer um ou exclusivo A. Vai resultar a mesma coisa. Ok, mas vamos analisar como é que fica essa tabela verdade. Então veja só, se a gente considerar, para analisar essa tabela verdade, vamos considerar do jeito que está aí o circuito, né? Que é realizar o A ou exclusivo B primeiro. Tá? Vamos ver quando é que ela vai dar 1 na saída, né? Então, por exemplo, se o A for 0 e o B for 0, esse resultado aqui vai dar 0, né? E se o C for 0, né? Aqui, logicamente, vai dar 0. Tá bom. Vamos só observar então, utilizar esse mesmo método e observar as demais linhas, né? Bem, para saber quando é que vai dar 1 na saída. Veja, se o A for 1 e o B for 0, esse resultado aqui vai dar 1, concorda? Então, se o A for 1 e o B for 0, a gente vai ter aqui um 1 desse lado da operação. O que é que precisa para dar 1 na saída do S1 aqui? Precisa que o C seja 0, concorda? Então, ou 1 ou exclusivo 0, eu vou resultar aqui em 1 na minha saída. Então, essa daqui é uma das possibilidades. Seria 1, 0, 0. 1, 0, 0. A gente vai encontrar essa linha bem aqui, 1, 0, 0. Seguindo essa mesma linha, outra opção para dar 1 nesse lado da operação é o A ser 0 e o B ser 1. E o C continuar sendo 0, né? Já que aqui eu tenho 1, do outro lado precisa ser 0 para eu ter 1 na minha saída. Então, 0, 1, 0 é uma outra combinação que resultaria em 1, concorda? Ah, pensando agora de outra forma, né? O que é que faria mais essas operações todas darem 1 na saída, né? Seria quando esse lado da operação fosse 1, né? O C fosse 1, e o outro lado da operação fosse 0. Esse resultado inteiro aqui ser 0.
Para esse lado inteiro aqui, ó, da operação C0, basta o quê? Que o A seja exatamente igual ao B, ou seja, 00 ou 11. Não é isso? Então veja, 001 é uma possibilidade. Então tá aqui, ó, 001. E outra possibilidade é o 111, que está bem aqui também. Então, o que que a gente tem na tabela? Se a gente for analisar a tabela verdade, nós vamos perceber que a operação ou exclusiva ela acabou mudando um pouco. Porque a gente aprendeu que o ou exclusivo ele dá um na saída quando as suas entradas elas são diferentes, ou você pode imaginar assim, como quando apenas uma das entradas for um. Então, aqui tudo certo, né? Então, uma das entradas é um, deu um na saída. Aqui também, aqui também. Agora nós temos uma linha que não deu um na saída, né? Que deu um na saída, mesmo com com mais de uma das entradas sendo um, né? Fugindo do entendimento que eu tinha acabado de apresentar para vocês como sendo a definição do ou exclusivo, né? Inclusive o nome sugere isso, né? Sugere isso. Aqui a gente passa a ter um novo entendimento da porta ou exclusivo. Tá? Essa tabela, pessoal, ela está correta, tá? Ela está correta. Ela é assim mesmo que ela funciona. E o entendimento é o seguinte: é que o ou exclusivo ele passa a ser um teste de paridade. Então, para você saber se o número de entradas que são é ímpar, ele vai dar um. Então, veja só, sempre que o número de entradas for ímpar, né, ele vai dar um na saída. Então, por exemplo, 001 é um número ímpar, ele vai dar um na saída. Então, 010 continua sendo ímpar. Por quê? Porque apenas uma das entradas está sendo um. Então, ele joga em um. A linha, isso explica então por que que a linha 111 dá um na saída, porque nós temos três entradas sendo um ao mesmo tempo, e o que resulta em um na saída. Então, é um teste de paridade ímpar. Então, vamos observar agora o não ou exclusivo com três entradas, né? Mais uma vez, não existe porta de três entradas, né, para o não ou exclusivo, o que implica que a gente deve implementar a partir de duas portas de duas entradas. Mais uma vez, associativa é aplicável, então posso fazer primeiro C com B e depois com A. Então, a ordem dos fatores não altera o produto, não é novidade. Se a gente pegar a tabela verdade, ela nada mais é do que a inversão do S1. Então, pode ver aí, né, que quando o S1 dá 0 na saída, o S2 vai dar 1 na saída. Então, é só inverter, né? E nesse caso aqui, o que a gente observa, né, é que na entrada em que deveria ser 1, né, só, todas as entradas são 1, a gente tem 0 na saída. Lógico, né, porque é inversão, né, do ou exclusivo. O teste de paridade do não ou exclusivo agora passa a ser um par, né? Enquanto o ou exclusivo ele faz um teste de paridade ímpar, então ele dá um na saída. Quando o número de entradas que são um é ímpar, o não ou exclusivo ele é um teste de paridade par, porque ele dá um na saída quando o número de entradas que são um é par. Então veja, a primeira linha dá um, né? Porque nenhuma entrada é um, então zero seria um número par. Veja que sempre que você tem números ímpares, vai dar zero. Olha só, aqui duas entradas são um, a B e a C. Então nós temos aí um na saída para indicar que isso aqui é par. Então A e C dando um, duas entradas sendo um. Então par, um na saída. Sempre que o número de entradas for par, né, um na saída.
como é que a gente pode implementar isso de forma algébrica, né? De forma algébrica sem utilizar os operadores exclusivos, né? É só extrair diretamente essa tabela verdade que a gente já aprendeu. Então nós vamos ter aqui essa linha, por exemplo, A negado, B negado, C. Essa aqui é A negado, B, C negado e por aí vai. Então a gente chega nessa equação, assim como também conseguimos chegar na equação do S2, né? Claro, essas equações, né, diretamente da tabela verdade. Bem, alguns softwares de simulação eles podem apresentar portas lógicas ou exclusivos chamadas de multi-way, né, que possuem mais de duas entradas. Então, você pode pegar o logsim e colocar uma porta ou exclusivo lá e você pode simplesmente aumentar o número de portas de entrada. Você pode estar 5, 6, 7, enfim. Então, mas apesar de não existir, né, essas portas. E o que a gente vai observar é que essas portas que eles oferecem lá, ela tem o entendimento diferente do que ela deveria ser, né? Ela não funciona exatamente assim, como paridade par para o exclusivo e paridade ímpar para o não ou exclusivo e paridade par para o não ou exclusivo. Ela funciona como uma como a gente como um entendimento tradicional, né, que a gente já explicou anteriormente na primeira vez. Então veja, ele dá a tabela verdade, ela vai mudar aqui na última linha de novo, né? Então o que a gente entendia de não ou exclusivo é que ele dá um na saída apenas quando uma das entradas são um. E por isso que essa entrada aqui deu zero. Então veja, essa tabela ela não corresponde a essa operação. Ela não é essa operação. Essa tabela aqui é uma outra tabela de uma outra operação. Inclusive a gente pode extrair essa expressão, né, daqui, excluindo aqui a última linha, né, que ela passou a ser zero, né, e ela tem um comportamento tradicional, né, mas ela não é o ou exclusivo, tá bom? Ela não é o ou exclusivo. E assim como o não ou exclusivo aqui, né? Essa porta lógica não ou exclusiva de três entradas, ela não vai implementar o não ou exclusivo de A, B e C, tá bom? Então, muito cuidado quando for utilizar portas lógicas desse tipo em simuladores, né? Porque elas vão implementar uma função diferente. Uma função diferente do ou exclusivo e do não ou exclusivo. Então, muito cuidado, né? Eu vou colocar aqui um X bem grande para que a gente tome cuidado com esse tipo. Então, como é que eu sei que eu posso usar ou eu não posso usar, né? Então, põe lá a porta na simulação, né? A gente vai aprender a usar o logsim. Na simulação a gente pode pôr essas portas lógicas e verificar o funcionamento delas, né? Digamos que desejamos obter a expressão booleana referente a esse circuito digital. Então veja que nós estamos aqui utilizando uma porta não ou exclusivo, né? O procedimento é o mesmo que a gente já viu anteriormente. Então, em cada um desses trechos, nós devemos determinar a expressão booleana referente a ele. Por exemplo, aqui nós vamos ter A, B. Aqui embaixo nós vamos ter C ou D. Aqui nós temos uma não E, onde vamos ter A, B, E, entre parênteses, C ou D. Por que entre parênteses? Porque o parênteses ele vai dar prioridade ao ou, né? E logo sabemos que o ou veio antes desse E aqui, certo? Então, por isso que a gente precisa dar prioridade para esse ou. Como não existe uma negação na saída da porta lógica, né? Nós estamos trabalhando aqui com não E, então isso aqui a gente tem que colocar o termo inteiro barrado. Aqui embaixo nós vamos ter, vai ser o C, D. Aqui será o A ou B, A ou B.
A saída daqui é um não ou exclusivo. Então, vamos ter de um lado da operação A ou B, ou exclusivo, CD. Eu posso aqui fazer dessa forma, né? Então, eu posso representar como a negação do termo inteiro, no caso da operação ou exclusivo, ou posso simplesmente utilizar também o operador específico do não ou exclusivo, que é isso aqui, né? Um pontinho com um círculo em volta. Então, eu posso utilizar tanto um quanto o outro. E no final de tudo, né? Então a gente vai ter os dois lados da operação, né? Então a nossa saída aqui, se a nossa saída a gente chama ela de S, vamos ter um lado da operação vai ser o A, B e C ou D, todo mundo barrado. E o outro lado da expressão, que vem daqui, né? A ou B, ou exclusivo CD. Aí veja só, a gente sabe que o ou exclusivo, naturalmente, né? Tanto o não ou exclusivo quanto o ou exclusivo, ele tem prioridade menor do que o e. Porém, ele veio antes do e, certo? Então, precisamos dar prioridade para esse não ou exclusivo, colocando um parênteses assim.